né, que os poliedros são figuras formadas por polígonos, e nesse caso dos corpos redondos, eles não são poliedros, porque nós vamos ter faces que não são polígonos. Então vamos lá, no corpos redondos. Então vamos começar aqui com corpos redondos. Vamos falar primeiro então sobre o cilindro, né? Aí vamos lá, chama-se cilindro, ou se é um cilindro circular ou apenas cilindro, a figura geométrica formada pela união de todos os segmentos de reta paralelos à reta S, com extremidade em um ponto de C, né? Logo aqui abaixo, só caneta, logo aqui abaixo de C, e a outra extremidade nesse plano alfa aqui. Né? Cilindro seria, então, simplesmente um sólido geométrico onde eu tenho duas bases que são redondas. Redondas, né? A base superior um círculo, a base inferior um círculo idêntico, né? Tem que ser dois círculos congruentes. Então, nos elementos de um cilindro, né? Assim como nós temos os elementos das pirâmides, os elementos dos prismas, então vamos ao elemento de um cilindro. Bom, nós vamos ter as duas bases, e aí nós temos a geratriz do cilindro, que a geratriz, ela, nos cilindros retos, ela coincide com a altura, nesse caso não, ó. Então aqui nós temos, ó, a geratriz do cilindro, que seria um segmento de reta que percorre toda a parede do cilindro até o solo, vamos ser mais formais, o que percorre desde a base superior até a base inferior, passando pela parede externa do cilindro. Né? E nós temos a altura do cilindro. Nós vamos ter o eixo dele, mas isso aqui é só para a gente falar depois um pouco sobre o cilindro de revolução. Então, a classificação dos cilindros. Classificação dos cilindros, então nós podemos classificar os cilindros entre o cilindro reto, que você percebe, né? Ele é reto, e o cilindro oblíquo. Né? Ou seja, ele tem um cilindro que é reto, retinho, e o cilindro oblíquo inclinado. Nas observações agora, o cilindro circular reto, ele também é chamado de cilindro de revolução, pois ele pode ser obtido pela rotação de uma superfície retangular em torno de uma reta que contém um dos lados da superfície. A medida desse lado é igual à altura H do cilindro, e a medida do lado perpendicular a este cilindro é igual ao raio da base do cilindro. Aí está aqui, nós temos uma figura, né, um retângulo. Né, nós temos aqui esse retângulo. Que ao rotacionar ele, percebam que eu vou formando um cilindro. É só você, uma vez, pegar um pedaço de papel, recortar na forma de um cilindro, colar um palito, né? Fazer aquela brincadeira de criança e tentar rodar ele. Aí você percebe que vai parecer um cilindro. Aí, outras observações, né? Se um cilindro de raio, não, um cilindro reto tem altura igual ao dobro da medida do raio da base, ele é chamado de cilindro equilátero. Então, nós vamos ter os cilindros equiláteros, que quer dizer o quê? Se ele tiver a altura igual ao dobro do raio. Pronto.
nós temos esse cilindro. A altura você pega que corresponde a tudo isso aqui, ó. Né, que é 2 vezes R. E aqui nós temos o raio, né? Aí nós temos aqui o raio, né, um R, e todo esse segmento aqui, né, que eu marquei agora, ele é o diâmetro do cilindro, ou também eu posso chamar ele de 2R, né? Então nós temos aí um cilindro equilátero. Tanto é que se eu fizer isso, vocês percebem que eu tenho uma figura que é um quadrado. Né? Esse lado aqui 2R, e aqui na altura também 2R. A planificação da superfície de um cilindro reto, então nós vamos ter planificações, aí você observa que eu tenho esta planificação aqui, ó. Né? Então a planificação de um cilindro seria isto. Tá? Uma maneira de você conseguir enxergar direito, né? Caso às vezes tem gente que não tem muito o que fazer, vai, pega uma lata, né? E abre ela todinha para fazer alguma coisa. Né? Pega as duas partes, né? Vamos dizer assim, a tampa, né? E o fundo, e pega a lateral ela e abre, você percebe que nós temos realmente 2 círculos e um retângulo. Assim como os poliedros, né? Nós vamos ter a área de superfície também nos corpos redondos. Então nós temos aqui um cilindro reto. Então a área da superfície de um cilindro reto vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, que seria a área de um círculo, né? E a área lateral vai ser 2πrh. Por que 2πr? Bom, vocês talvez lembrem, vocês talvez vão lembrar o seguinte, né? Que aqui nós temos um círculo, né? E que a área lateral, você percebe voltando aqui, ó, e o cilindro, né, percebe que nós temos um retângulo. E que este retângulo, a base dele vai ser justamente 2πr, né? E a altura dele vai ser justamente a altura do retângulo, que é a altura h. Então, por isso, que a área vai ser, a área da superfície vai ser a área da base, só que lembrando, vai ser 2 vezes a área da base, porque são duas bases, né? São 2 círculos. E a área lateral, que é 2πr. E aí nós teríamos aqui 2πr, né? Isso juntando as duas formas, teríamos 2πr mais r vezes h. Isso seria a área da superfície de um cilindro. Agora, vamos então resolver algum exemplo, né? Dado um retângulo de dimensões 3 centímetros e 5 centímetros, comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução nele obtidos. Pronto, ó. Então aqui nós temos aqui um retângulo de 3 centímetros e 5 centímetros. Então, ao comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução,
Então, vamos pensar o seguinte, por que que eu estou dizendo a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução dele obtidos? Porque eu tenho essa possibilidade, né? Que seria essa, ó, de um retângulo de base 5 e altura 3. Então, aí nesse caso, a área lateral dele vai ser 2 vezes π vezes 5 vezes 3, que dá 30π. Né? Eu botei assim 30π porque aí para mim multiplicar por 3,14, né? Então vamos deixar aqui números redondinhos. Isso seria a área lateral dele. E a área total vai ser 2 vezes 5, né? Ó, 2 vezes 5, que é o nosso raio, vezes π, vezes isso aqui. Então dá 80π. Agora, percebe que agora nós temos um outro cilindro cuja base é 3, cujo negócio aqui, o retângulo, né, que formou esse cilindro, a base é 3 e a altura é 5. Percebe que a área lateral será a mesma, porém, a área total ela já reduz um pouco. De 80 vai para 48. Então percebe-se que a área lateral ela não muda. Já a área total, ela vai ter uma diferençazinha, né? Porque nesse caso aqui, esse primeiro, a base dele é maior, né? Comparado com esse outro cilindro. Agora vamos falar sobre o volume de um cilindro. O volume de um cilindro, nesse caso a gente pode pegar um cilindro reto mesmo, o volume dele vai ser πr ao quadrado vezes h, ou seja, seria a área do círculo, que é a sua base, multiplicado pela altura. Então nós temos aqui a base, né, pelo raio, então πr ao quadrado, multiplicado pela altura, então isso será o volume do cilindro. Como exemplo, vamos calcular o volume máximo de areia que um recipiente de formato cilíndrico pode conter. As medidas do recipiente são 1,5 m de altura, 1 metro de raio da base, e a gente vai utilizar o 3,14 para o valor de π. Então, percebam aqui que nós temos o volume, né? π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós teríamos 3,14 vezes 1 ao quadrado vezes 1,5. Então, o volume dá 4,71 metros cúbicos de areia. Né? Então, logo o recipiente pode conter no máximo 4,71 metros cúbicos de areia. Pronto, resolveu a parte de volume. Então, isso aqui seria, vamos lá, nós havíamos a área lateral, né, a área total e o volume de um cilindro. Então, nós vamos falar sobre o cone. Né? Chamamos de cone circular, ou apenas cone, a reunião de todos os segmentos de reta, com uma extremidade em V e outra em um ponto C. Ou seja, então o cone, né, é como se fosse, né, um chapéuzinho ou uma casquinha de sorvete, né? Você percebe que é um cone. Né? Ou seja, não é uma pirâmide, né? Porque a pirâmide ela tem a base formada por polígonos, né? Mas ele é parecido com a pirâmide porque ele tem ponta. Tem a pontinha, tem o topozinho. Os elementos do cone, nós vamos ter, claro, o eixo do cone, né? Nesse caso aí, a gente vê. Nós vamos ter a geratriz dele,
que é a linha que vem lá do topo até a lateral da base, ou a lateralzinha da circunferência, né, que forma ela. Nós vamos ter a altura e também nós vamos ter a base. A classificação dos cones. Nós vamos ter os cones retos, né? E nós vamos ter os cones oblíquos, né? Cone reto, retinho, cone oblíquo, né? O conezinho inclinado. Aí vamos lá, outras observações também quanto a este corpo redondo. Assim como nós temos o cilindro circular, então, nós vamos ter o cone, né, o cilindro circular, nós temos o cone circular, e assim também nós temos o cone de revolução, pois ele pode ser obtido pela rotação de uma superfície triangular determinada por um triângulo reto em torno de uma reta que contém um de seus catetos. A medida desse cateto será igual à altura do cone, e a medida do outro cateto será igual à medida do raio da base do cone. Isso já serve para ajudar a gente a resolver aquelas questões de área lateral, área total e também calcular volume. Então, vamos lá. Se um cone reto tem a medida da geratriz igual ao dobro da medida do raio da base, assim como nós temos um cilindro equilátero, nós também vamos ter um cone equilátero. Lembra da geratriz, né? Que pega do topo até aqui a base? Pois é. Se ela for igual a 2 vezes o nosso raio aqui, então o que que acontece? Nós também vamos ter bem aqui, ó. 2. Então também nós vamos ter um cone equilátero. Aí se eu colocar aqui, né, ó, percebe que isso forma um tipo de triângulo, né? Então nós vamos ter aí também um triângulo equilátero. Planificações da superfície de um cone reto. Então nas planificações nós vamos ter isso, tá? Percebe-se, né, a abertura dele. E percebe-se aqui que nós vamos ter a geratriz desse lado aqui, a geratriz desse outro lado. Vocês estão vendo essa mãozinha mexendo. Né, e percebam aí a abertura da lateral do cone, né? E a base, que é um círculo, né? Então, isso normal. Aí nós vamos ter outras planificações para esse tipo de cone. Nós temos várias, né? Por exemplo, um cone com... Aqui esse cone, vamos dizer assim, mais magrelo, né? Mais ponto, mais fino. Um cone um pouco mais... com a base um pouco maior, né? Vamos dizer que chega até ser um cone... que ele chega até ser, né? Não estou dizendo que é. Ele pode chegar a ser um cone equilátero. E aí nós temos o nosso cone aqui com a base bem maior do que a sua altura. E verifiquem aí as laterais, né? Ou seja, as laterais aqui correspondentes, né, dos cones. Perdão. Então, das relações métricas entre os elementos de um cone reto, nós vamos ter o teorema de Pitágoras, que ele se aplica justamente... Peraí. Ele se aplica justamente aqui, ó, neste triângulo retângulo aqui, ó, formado por esses segmentos H, G e R.
Então, isso aqui auxilia bastante na hora de você, por exemplo, querer encontrar um valor de um raio, valor de uma altura. Então, percebe que nesse caso aqui nós temos essa relação métrica, em que o nosso G, né, que é a nossa geratriz ao quadrado, vai ser igual ao raio ao quadrado multiplicado pela altura, não, desculpe, mais a altura ao quadrado. E na planificação da lateral do cone, esse ângulo alfa será 360 vezes o raio, né, da base, nesse caso, dividido pelo valor da geratriz, que vai corresponder a esse ângulo. Então, daí eu já poderia ter umas outras medidas, né? Então, daqui eu já poderia também ter umas outras relações métricas, né? Por exemplo, esse ângulozinho, né, vezes a geratriz, igual a 360 vezes o raio, né? Então, ainda poderia dizer que o valor do raio, né, com base na lateral dele, que o valor do raio, então, seria este ângulo, alfa, né, o ângulozinho ali, ó, que é este, formado por essa abertura da planificação. Então, nós teríamos esse ângulo, vezes a sua geratriz, dividido pelos 360 graus. Também, isso aqui seria uma relação métrica na parte dos cones. Então, vamos lá resolver um exemplo, né, de cone. Calcular o comprimento da circunferência da base e a altura de um cone reto cuja geratriz mede 13 centímetros e cujo raio mede 5 centímetros. Então, vamos lá. Está aí o nosso cone em questão, né, o modelo de um cone. Então, para resolver isso, o comprimento da circunferência da base, lembrando que ela é dada por... O comprimento da base é 2πr. Aqui nós temos, então, 2πr. E o raio mede 5 centímetros. Então, o comprimento da circunferência da base vai ser 2 vezes π vezes 5. Então, o comprimento da circunferência daria 10π. Como π é 3,14, então o comprimento dessa circunferência seria aproximadamente 31,4 centímetros, tá? Então, tá aqui, portanto, o comprimento da circunferência da base é 31,4 centímetros. Então, até aí tá a molezinha, né? Aí, ainda continuando com a resolução, então, sabendo que o cone é reto, podemos obter a altura por meio de um triângulo retângulo, cuja a hipotenusa e a geratriz, né, é a geratriz, melhor dizendo, e as medidas dos catetos são a base, né, o raio da base, e a altura do cone. Então, assim, nós vamos ter isso. Ó. Só lembrando, está aqui a nossa altura, que mede, que é justamente o que determina, né, a nossa geratriz, que é 13, e o nosso raio, que é 5. Pronto. Então, 13 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. H ao quadrado, então, vai ser 144, né, fazendo todas as continhas. Então, a nossa altura, né, a altura desse nosso cone vai ser igual a 12.
Então vamos agora para a área da superfície de um cone reto. Então, na área da superfície de um cone reto, percebam que será a área da base vezes a área lateral. A área lateral, ela vai ser π vezes o raio vezes a geratriz, ou seja, as três medidas. Ou melhor dizendo, as duas, né? O raio vezes a geratriz vezes π. Então, resumindo, a área total seria isso. π vezes r, multiplicando r mais g. Ou seja, o raio mais a geratriz vezes π vezes o raio. Outro exemplo, vamos lá. Calcule a área lateral de um cone reto, cuja altura é 16 centímetros e cujo raio da base é 12 centímetros. Então, para a gente calcular a área lateral, tá, aí nós temos o nosso cone. Então, nós temos aqui... Vou colocar em vermelho, que é melhor. Então, calculando aqui, nós vamos precisar, para calcular a área lateral, da nossa geratriz, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nosso teoremazinho de Pitágoras, ó. Geratriz igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. A geratriz ao quadrado, então, vai ser 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Que se eu somar tudo vai dar 400. Né? 16 ao quadrado, vamos lembrar, dá 256. E 12 ao quadrado dá 144. Então, somando tudo, dá 400. Então, a geratriz ao quadrado igual a 400. Raiz quadrada de 400, 20. Então, essa geratriz será igual a 20. Portanto, o comprimento da geratriz do cone é 20. Porém, ele pede para calcular a área lateral. Então, a área lateral vai ser π vezes o raio vezes a geratriz. Então, eu tenho π vezes 12 vezes 20. 12 vezes 20, 240, né? 240 π. Então, a área lateral será 753,6 centímetros quadrados. Isso aproximadamente, né? Agora vamos falar sobre o volume de um cone. Para o volume de um cone, então nós temos aqui a área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui está dizendo, né, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Ou seja, então o volume de um cone vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Só isso. Assim como a pirâmide, né, tem a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, para o cone, né, vai ser a mesma coisa. Né? Como já está aqui, volume do cone, πr ao quadrado vezes h sobre 3. Aí vamos lá, exemplo. Observar a representação de uma taça e calcular a quantidade máxima de líquido em litro que ela pode comportar. Bom, aqui nós temos a nossa taça, né? Uma taça convenientemente em formato de cone. Né? Isso aqui é uma idealização de problema. Então, nós temos aqui o raio desse cone mede 5 e a altura dele mede 20 centímetros. Então, para calcular a capacidade, né, a quantidade máxima de líquido, nós vamos pegar, então, e a quantidade máxima de líquido
O volume dessa taça vai ser volume, que é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, vai ser π vezes 5 ao quadrado vezes 20, que dá aproximadamente 523,3. Porém, como ele quer saber capacidade, então eu tenho que calcular quantos litros, né, essa taça poderia comportar. Então a gente sabe, né, então pelo menos nós estamos sabendo agora, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. É só, então, pessoal, atenta a associar isso. 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Então, eu posso concluir que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, tá? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Isso já ajuda bastante na hora de fazer as contas. Então, logo 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, fazendo aqui as continhas, né, 523,3, dividindo isso por 1000, então nosso volume vai ser de 0,523 mililitros, né? Ou seja, então nós teremos aqui 523 mililitros que essa taça pode comportar. Aí vamos lá, por último, né? Nesses 6 minutos que faltam para terminar a aula, então nós vamos falar aqui sobre a esfera. Na esfera, acho que todo mundo já deve ter visto uma, né? Quem nunca viu um globo numa aula de geografia? Então chamamos de esfera o sólido formado por todos os pontos P do espaço que estão a uma distância C menor ou igual ao raio. Todos os pontos C, né? Ou seja, então isso forma uma esfera. Na esfera nós não vamos ter altura, porque tudo nela é raio, né? Vocês percebem o seguinte: do centro até essa borda da esfera é raio. Então, do centro para cá também é raio. Do centro para cá também vai ser raio. Então, basicamente, a base da esfera será um raio. Então, não vamos ter esfera de revolução, até que tem, viu, gente? A esfera de revolução, vou explicar o seguinte, e deixa eu apagar isso aqui, teríamos uma esfera de revolução, tá? Que basicamente é, na verdade, um semicírculo, tá? Mas ficou horrível isso aqui, não tem nada não. Que, na verdade, nós teríamos como se fosse um semicírculo, né? Rodando, tendo como seu eixo de rotação a base do semicírculo, onde eu tenho os dois raios, né? Mas vamos lá para a superfície esférica, né? A superfície esférica seria a casca da esfera, ou seja, o conjunto de pontos P no espaço que estão a uma distância C igual ao raio. Ou seja, aí seria a casca da esfera. Como eu vou explicar, a esfera de revolução está aqui. Um semicírculo girando em torno do seu próprio eixo, que passa por seu diâmetro. Tá? Já tinha dado essa explicação previamente, né? Então, a área da superfície esférica vai ser, então, 4π vezes o raio ao quadrado. É só isso. A área da superfície esférica, 4πr ao quadrado. Pronto. Um exemplo, né, para a gente deixar mais claro. Vamos calcular a área da superfície esférica de raio 5.
Então, aqui nós temos a área da superfície esférica, 4πr ao quadrado. Então, aqui nós temos que a área da superfície esférica vai ser aproximadamente 4 vezes 3,14 vezes 25, que dá, então, 314, né, centímetros. Então, a área da superfície esférica é aproximadamente 314 centímetros quadrados. Volume da esfera. Nós temos aí a nossa esfera, e o volume dela vai ser 4/3 de πr elevado ao cubo, ou elevado a 3. Né, ó? 4/3 de π vezes r elevado a 3. Aí vamos como exemplo. Uma esfera foi escrita em um cubo, conforme a figura ao lado. Calcular o volume dessa esfera e determinar a razão entre as áreas de superfície cúbica da superfície da esfera. Então vamos lá, temos que ser ligeiro aqui. Então percebe que nós temos aí um cubo, não, uma esfera dentro de um cubo. A aresta mede 2 centímetros, então nessa brincadeira eu posso concluir que daqui para baixo, né, vai medir 2 centímetros também, ó, toda essa região vermelha. Então, se aqui mede 2, eu posso dizer então que o raio dessa esfera vai medir 1, tá? Então, o raio mede 1 centímetro. Então, o volume dessa esfera vai ser 4/3 de π vezes 1 elevado ao cubo. Então, o volume dessa esfera vai ser 4π sobre 3. Agora, a área da superfície cúbica, né? Que ele pede para calcular esse negócio. Então, nesse caso aqui, nós vamos verificar o seguinte. 6 vezes 2 vezes 2, né? Que seria a área da superfície do cubo, que dá igual a 24. E a área da superfície esférica vai ser 4 vezes π vezes 1 ao quadrado. Considerando π como 3,14, então nós temos aqui que a área da superfície da esfera, a área da superfície esférica, vai ser 12,56. Nesse caso, 56 centímetros quadrados. Então, a razão entre as áreas, ou seja, dividindo 24 por 12,56, vai ser 1,91. Então, logo, essa área do cubo é quase o dobro da área da esfera. Ok, gente? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Né? Já passamos, foi do tempo da aula, né? Bom, pessoal, se não temos dúvidas e nem perguntas, então... Bom, logo após aqui eu coloco a atividade para vocês, tá? E é só isso. Agradecer aí a sua participação e agradecer aí a sua paciência, pessoal, e desejar um bom fim de semana, né, e uma ótima tarde, e até semana que vem, pessoal. Tchau e até mais. Tchau. Tchau, até a próxima semana.